Bora lá então, eu vou passar o setup aqui. Eu resolvi fazer esse setup em vídeo, não no Zoom, porque eu sei que não vai ser todas as pessoas que iriam conseguir estar presente. Então, para facilitar um pouco, para deixar gravado, para que esse negócio todo aí, eu resolvi fazer em vídeo, tá, pessoal? E aí, possíveis dúvidas a gente vai falando durante a sala mesmo, beleza? Não vou ficar enrolando muito aqui. O setup é o seguinte, nós vamos vir aqui em primeira coisa, vou deixar claro aqui como é que faz uma estratégia, porque teve algumas pessoas que eu estava conversando aí que estavam querendo saber. Então, basicamente é o seguinte, ó, aqui no Chart Trade tem escrito aqui, ó, estratégia. Você clica aqui no mais, ó. Clicou no mais, vai abrir essa caixinha aqui. E aí você clica aqui na engrenagem. Beleza. E aqui é a montagem da estratégia. Por exemplo, você pode colocar por ticks, financeiro ou percentual. Eu costumo fazer por ticks, tá? Você pode fazer por financeiro também, mas aqui por ticks eu acho um pouco mais fácil. Por exemplo, aqui em quantidade, em porcentagem, ele está perguntando quanto é que você quer sair, se é parcial ou não, né? Que ele pode armar mais de uma estratégia. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, 50%, ó, aqui onde está 100, eu vou sair a mão toda. Isso significa basicamente o seguinte, ó, aqui tá com 2 de, ué, aqui tá com 2 de gain, né? Oxi. Aqui tá com 2 de gain e 100 de quantidade. Isso significa o quê? Se eu tiver com 2 contratos, quando der 2 ticks, ele vai sair com a minha mão completa, ou seja, com 2 contratos. Esse 100% aqui significa que é a minha mão completa. Quantos contratos eu tiver, ele vai sair com todos eles na quantidade de gain que eu estipulei, certo? Ou a gente pode fazer, por exemplo, criar mais um, ó, aí ele fez 50-50, 50%, 50%. O que isso aqui significa? Que ele vai sair, eu estou com 2 contratos, dessa forma aqui, ele está falando que quando der 2 ticks eu saio um contrato, quando der mais 2 eu saio outro contrato. Isso é uma saída parcial, beleza? Mas como basicamente todo mundo aí vai operar com um contrato, e quem não for já sabe como é que funciona isso daqui, vamos deixar isso aqui em 100. Aqui no tick de gain nós vamos deixar 100 pontos, né? Então nós vamos colocar aqui 10. 10 aqui vai dar 100 pontos de gain. E aqui no loss nós não vamos marcar esse loss aqui. Aliás, perdão, vamos marcar sim. Nós vamos botar também 10 também. Ou é 100 de gain ou é 100 de loss. Tá? Esse stop offset não precisa mexer. E aí nós vamos salvar. Como é que salva? Venho aqui, ó, em criar estratégia. Você dá um nome para ela. Não pode ter espaço, tá? Tipo aqui, ó, 100 pontos. Dá o OK. E aí ela vai salvar. Eu já tenho a minha aqui, ó. 100, perdão, pessoal. 100 pontos é 20 ticks, tá? 100 pontos é 20 ticks, não é 10. Então você vai botar 20 de gain, 20 de loss, tá? Faz com 20, deixa aqui 100, aqui 20 e salva. Que vai dar 100 pontos. Maravilha. Quando você for operar, aqui, ó, em estratégia, provavelmente vai estar aqui nenhum seu, ó. E como é que faz para habilitar? Você vai vir aqui e selecionar 100 pontos. Pronto, quando eu fizer a ordem, ó lá, ó, viu? Eu vou colocar a ordem. Essa ordem, se eu tivesse fixado, essa linha vermelha pontilhada já é o meu gain. E também já estaria com o seu stop loss marcado ali também, né? Deixa eu fazer uma aqui para vocês verem. Vem aqui. Marco aqui 20 também. Stop offset você pode deixar em 10. Usa esse padrão aqui, ó, 100, 20, 20, 10. Beleza? Criar uma nova estratégia, eu vou botar aqui, ó, 100 pontos, stop. Não pode ter espaço. Criei. Agora aqui na estratégia, aqui no Chart Trade, para quem não sabe como habilitar aí, só clicar aqui na setinha do lado. Se o seu não tem a setinha do lado, clica com o botão direito, Chart Trade, ó. Ele também aparece e some aqui também. Aqui na estratégia aqui do Chart Trade, e esse painel aqui é o Chart Trade,
Clica aqui e vamos vir aqui, ó, 100 pontos stop. Selecionei a minha estratégia. Olha lá, ó, agora eu entro e já tenho 100 pontos de loss ou 100 pontos de gain. É assim que deixa marcado uma ordem oco, tá? O nome disso aqui é ordem oco, ok? Maravilha. Então vamos lá para o nosso setup. Vamos vir aqui em inserir indicadores. Escreve média, média móvel. Selecionou média móvel, aqui você vai selecionar o ativo. Ó. Se deixar aqui, vai ficar numa janela interna. A gente não quer isso, a gente quer essa média lá nos candles. Então você seleciona o ativo. Inserir, vamos botar uma média de 21 períodos. Colocou 21, dá OK. Inserir outra, coloca uma de 9, dá OK. Inserir outra, coloca uma de 80, dá OK. Inserir outra, coloca uma de 200, dá OK. Massa. Abriu esse monte de média móvel aí. Vamos configurar elas. Para configurar elas, você seleciona ela deixando o mouse em cima. Pode ver que quando eu deixo o mouse em cima, ela fica mais clarinha, ó. Tá vendo? Ficou clarinha. Botão direito, propriedades. Onde está aritmética, vamos colocar exponencial. E eu uso as cores assim. 80 para mim é a rosa, a fúcsia. E eu deixo ela na linha pontilhada e coloco ela na espessura 2. Dessa forma. Deu OK. A outra aqui, ó, média de 200. Propriedades, exponencial, aparência. Eu boto ela de branco e eu deixo aqui espessura linha reta e espessura 2 também. Aplicou. OK. As outras linhas. Clicou aqui, propriedades, exponencial, aparência. A de 21 para mim é a vermelha na espessura 1 mesmo, tá? Então só, pronto. E a última média, a de 9, nós vamos colocar exponencial, todas elas são exponenciais. Aparência, a de 9 eu boto de verde limão. Estilo linha reta, espessura 1. Pronto, tá aí todas as médias móveis. Como é que a gente vai utilizar as médias móveis, né? Basicamente é o seguinte, eu vou tentar ser sucinto, porque não adianta eu ficar explicando. Vocês têm que ver mais na prática. Eu vou passar aqui como é que eu utilizo, mas na prática vocês vão entender um pouco melhor aí. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, eu tenho a média móvel vermelha e eu tenho a média móvel verde. A vermelha é a de 21, a verde é a de 9. Vamos colocar isso aqui como regra na sala. Toda vez que a linha verde estiver por cima da vermelha, ó, entendam isso aqui. Toda vez que a linha verde estiver por cima da vermelha, nós só vamos comprar. Então, ou seja, olha para cá. Ó. Linha verde por cima da vermelha, só podemos comprar. Não vende. Não vende. É só compra. Entendido? Maravilha. E quando a linha verde passar para baixo da vermelha, adivinha, pequeno gafanhoto? A gente só vai poder vender. Tipo aqui, ó. Por que eu tô travando isso como regra aqui? Porque olha aqui, a tendência aqui é de quê? É de alta. Então a gente só compra. A tendência aqui é de quê? É de baixa. Então a gente só vende. Se você tiver alguma dúvida de que tendência que é, não sei por qual motivo você não consegue ter uma certeza, olha para as médias. Vermelha está por cima da verde, só pode vender. Só pode vender, ok? Se fizer compra aí nessa região com a linha vermelha por cima da verde, entenda o que é risco de vocês. Vocês fizeram essa operação, eu não vou passar nenhuma orientação em relação ao fazer compra desse jeito aqui. Assim é venda, assim como dessa forma aqui, verde por cima da vermelha, só se compra, ok? Primeira regrinha da sala aí, maravilha. Média de 80 e média de 200. Primeira coisa, média de 80. A média de 80 ela vai funcionar para a gente como um suporte ou uma resistência para o dia, né? Móvel por dia. O que significa? Basicamente isso, ó. Tendência aqui não era de alta, aí rompeu, ó, reverteu, veio de baixa. Repara que veio até a média móvel de 80, que é essa rosinha. Ou seja, ela funcionou como um grande suporte para a gente,
tá? Funcionou como um grande suporte para a gente. Então nós vamos usar ela exatamente dessa forma. A tendência tendência de baixa aqui, nós acreditamos que ela vai vir em baixa até essa primeira média móvel aqui, que é a de 80. Então nós vamos usar ela como referência, ok? Se romper a média móvel de 80, a de 200 é a próxima referência. Olha ela funcionando como suporte aqui, ó. Belezura? Então a média móvel de 80 e a de 200 vai funcionar como suporte e resistência e alvos também. Como assim alvos também? Assim, ó. Nós estamos aqui no fundo. O preço vai vir até onde? Provavelmente até as médias móveis. E aí deixou fundo mais alto que outro fundo, indicando uma tendência, não, né? Indicando uma força compradora. E aí ela veio e ó, pá, mas a média móvel de 80 defendeu, depois devolveu tudo. Tá vendo que ela é o que segura o preço? A média móvel vermelha e a verde vai ser o que vai habilitar nossas entradas ali, né? O que vai ditar a nossa tendência. E a média móvel branca, que é a de 200, e a roxa, que é a de 80, vai ser como referência para a gente e também como alvo. Olha lá, ó. Como assim como alvo? Está em tendência de baixa, eu acredito que essa tendência de baixa pare na média de 80 ou pare na média de 200, tornando elas um alvo. Belezura? Olha lá, vamos ver aqui. Mais uma vez, ó, veio descendo, média de 200 segurando, ó, e aí empurrou para cima. Ou seja, há a possibilidade de romper essas médias? É claro que há. Mas se a gente está nessa região, o mercado vem caindo e nós chegamos na média, nós não vamos vender mais aqui, porque a probabilidade maior é de a média defender e devolver o preço, por exemplo aqui, do que ela romper tudo e continuar descendo. A chance maior é dela devolver, dessas médias segurar o preço. Então chegou nessas regiões, nós vamos procurar inverter a mão, né? Se o mercado vem caindo, chegou nessa região aqui, nós vamos pensar em reverter a mão, começar a comprar. Claro que vai ter as confirmações, aquilo tudo mais, mas a referência delas é o preço, tem as duas médias móveis aqui, de 9 e de 21, aí tem a de 80 e a de 200. Se o candle vem, pá, reverte aqui, passa aqui, chegou aqui, essa região nós vamos pensar em reverter a mão, tá? Se o mercado está caindo, nós vamos pensar em compra. Se estivesse subindo, né, nós pensaríamos em venda, média de 200, média de 80, 9,21. Se o mercado estivesse subindo, chegou nessa região, aqui nós estamos pensando, procurando já alguma venda. Não é porque chegou lá que vamos vender, mas vai ser uma área que a gente está pensando em reverter a mão, ok? Vamos usar elas como referência. Maravilha. Vamos ver aqui mais. Essas duas médias ditam a tendência dos tempos maiores. Quando a gente vê a média de 80 cruzando a de 200, ó, a gente pode ver aqui, por exemplo, a média de 9 cruzando a média de 21. A micro tendência aqui, a tendência dos 5 minutos é de alta. Quando a gente vê a de 80 cruzando a de 200 e as duas apontando para cima, significa que é uma tendência macro de alta. Lá no tempo grande, né, se eu for botar aqui no tempo 60 minutos, olha lá, ó, significa que nos 60 minutos, no tempo grande, pensamento a longo prazo, a tendência também é de alta. Então nós vamos usar ela como referência aí para ver o apontamento das duas, o cruzamento das duas, e essas duas médias vai funcionar como suporte, resistência, alvos e vai ditar a tendência macro, a tendência grande, o movimento mais forte. Sabido isso aqui, visto isso daqui, agora nós só vamos operar com as outras duas médias para saber aonde entrar, aonde pôr stop e tudo mais, beleza? Média móvel, basicamente é isso aí. Tem mais coisas, mas aí a gente vai falando na prática lá, eu vou mostrando para vocês. Mas é assim que eu vou olhar a média móvel, é assim que eu olho média móvel, na verdade. Também vamos vir aqui em inserir indicadores, vamos colocar o nosso VWAP. Aqui tem VWAP banda, VWAP mensal, semanal e apenas VWAP. O VWAP normal é o VWAP diário, é esse que a gente vai usar. Coloca aqui no ativo, ó, mais uma vez, não queremos na caixinha
Aqui embaixo, na janela interna, queremos lá no gráfico. Inseriu, pá. Botão direito, propriedade. Eu utilizo o VWAP da cor laranjado. A cor aqui não vai influenciar tanto assim, tá? Você pode, se você quiser mudar de cor aí, tudo bem, mas é porque várias vezes eu vou falar assim, lá na linha rosa, lá na linha branca. Se você tiver com a cor trocada aí, talvez você fique um pouco perdido. Desde que você saiba que as minhas cores são assim, que a minha branca é a de 200, que a minha roxa é a de 80, tá tudo bem. E vamos deixar aqui também o VWAP. Por que que nós vamos deixar o VWAP? O VWAP ele vai ditar o que está acontecendo no começo do dia. Por exemplo, ó, ele vai servir como referência no decorrer do dia também, mas principalmente no começo do dia. Porque olha só, a média móvel, ela lê o gap, ela considera o gap. Como assim? A média móvel, ela não entende que o dia acabou e começou o outro com gap. Para ela isso não existe, para as médias móveis. Ela entende que o preço estava nesse ponto aqui, valendo R$1.000, e que de repente, pá, agora vale 500. O que isso aqui aconteceu? O que ela vai entender? Opa, teve uma queda forte. O que ela vai fazer? Vai embicar para baixo com a vermelha por cima da verde. Vai falar, é venda, é venda, é venda. Mas não é que é venda, quer dizer que teve um gap. Então, no começo do dia, nós não vamos olhar para a média móvel, porque ela vai dar sinal falso, por exemplo, esse. Isso daqui não significa que é tendência de baixa. Isso aqui apenas significa que houve um gap. Se você reparar, as médias móveis nesse ponto aqui, ó, vermelha por cima da verde, indicando baixa, e o VWAP subindo. Ó. O VWAP ele não tem essa característica. Olha onde ele terminou. Ponto, terminou. Aqui ele começou de novo. Ó. Pá, comecei. Fez o Wzinho aqui, vou para cima, então ele começa a apontar para cima, enquanto as médias móveis ainda estão apontando para baixo. Então nós vamos olhar muito para o VWAP no começo do dia. Belezura? Igualmente aqui, ó. Teve um gap de alta grande e aí falou, opa, é compra, é compra, é compra. E aí o mercado consolidado. Olha o VWAP, andando reto, falando o quê? Tô consolidado, não é para comprar. Mesmo que a média móvel tenha falado isso. No começo do dia, não consideramos médias móveis. Então, quando é que nós vamos considerar a média móvel? Nós só vamos considerar a média móvel a partir de que ela toque em algum candle. Quando a média móvel, pode ser pode ser duas, quando alguma média móvel tocar no candle, pronto, agora a gente pode voltar a utilizar ela, ok? Outro exemplo. Ó, aqui coincidiu, né? Diz que é queda, o VWAP também diz que é queda. Vamos ver outro ponto. Aqui, ó, a partir daqui, a gente poderia começar a pensar em utilizar a média móvel já, porque houve o toque da média móvel no candle, né? Aqui já começou tocando, tudo certo. Aqui, ó, VWAP andando de lado e média móvel dando uma super compra. Não tem super compra, teve gap, média móvel só está lendo gap. Então nós vamos confiar no VWAP. Quando é que a gente pode confiar novamente nas médias móveis? Quando toca em algum candle. Então a partir daqui, lá para as 9h30, que nós poderíamos ter começado a confiar aí na média móvel novamente. Nesse dia ali, né? Cada dia é um dia. Olha isso aqui, a gente vai ver demais, ó. Média móvel falando que é venda. Por que venda? Porque a vermelha está em cima da verde e as duas estão apontando para baixo. Essa é a configuração de venda. Mas olha o VWAP apontando para cima. Em quem eu confio? No começo do dia, no VWAP. Porque a média móvel está lendo o gap. Ok? Acho que ficou claro. Maravilha. Vamos lá para o nosso próximo indicador que nós vamos usar. Inserir indicador. Vamos colocar aqui topo e selecionar o detector de topos e fundos. Clica aqui, inserir. Ele vai abrir essa linha aí, toda esquisitona aí, mas nós não vamos utilizar assim. Clica com o botão direito, propriedades. Vamos colocar aqui, ó, onde está desenhar linhas, nós desmarcamos e vamos marcar desenhar rótulo.
Aqui em aparência, eu utilizo laranjado. Ok? Vamos aplicar, pronto. Ele vai sinalizar para você quando for um topo e quando for um fundo. Topo, fundo, topo, fundo. Por que que eu preciso disso daqui? Parece meio inútil, né? Sendo que se eu consigo saber onde é a tendência, eu consigo saber onde é um topo e um fundo. A questão é que quando ele marca o sinal, quando ele, ó, por exemplo, o preço está caindo aqui, ó. Aí você fala, pô, tá perto da média. Será que a média vai segurar? Será que não vai? Se aparecer o F de fundo, significa que esse indicador já fez os cálculos e já deduziu que já tem gente enfiando compra nessa região e que esse lugar aqui é um fundo. Então a gente pode começar de fato a acreditar que o movimento agora é a correção, é a volta desse movimento de queda aqui, quando a gente visualiza o Fzinho aqui de fundo. E a mesma coisa seria para o topo. Então deixa esse indicador, ele ajuda demais. Eu uso pessoalmente até hoje, não tenho vergonha nenhuma de falar. Tem gente que fala que isso é para quem está começando, quem não sabe identificar um topo e um fundo, e não é só para isso. Eu uso como confirmação. O mercado vem subindo, 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 apareceu o topo. Eu sei que ele vai corrigir até as médias, porque ele me deu uma garantia aqui de que é um topo. Então ele vai descer. Se você reparar, toda vez que ele marcou topo, nenhuma vez ele rompeu. Ó. Nenhuma vez que ele marcou topo, ele rompeu. Da mesma forma que nenhuma vez que ele marcou fundo, ele desceu mais. Ó. Marcou fundo, desceu mais. Isso não acontece. Marcou fundo, desceu mais. Não tem isso. Ó. Não existe isso. Então, quando você vê topo, é uma boa hora para você acreditar que o preço vai voltar. Beleza? Então, que nem eu falei, desceu aqui, marcou F de fundo, pode acreditar que ele vai voltar aqui para as médias móveis. Ok? Ótimo indicador para a gente, muito simples, é assim que se utiliza ele. Nosso próximo e último indicador é o pivô. Escreveu pivot, seleciona ele, mais uma vez ele tem aqui a janela interna, não é o que a gente quer. Vamos colocar aqui no nosso ativo e vamos colocar na tela. Pronto, vai habilitar essas linhazinhas aqui, ó. Né? Clica com o botão direito em alguma delas, propriedade. Aqui você pode deixar a cor que você quiser. Eu costumo mudar bastante essas cores aqui, mas eu vou deixar aqui vermelho e verde, mesmo padrão, vou tentar deixar igual de vocês. Aqui em nível, nós vamos colocar aqui, ó, método Leandro Storm, e nós vamos botar aqui no nível acrescentar 161 e incluir. Vamos também acrescentar 200 e incluir, ok? Vale lembrar aqui, ó, se você colocar o cursor aqui, ó, antes do zero, ó lá, ó, antes do zero, e que for colocar 161, ele vai dar 1600 e pouco, e não é isso que a gente quer. Então você não vai colocar o cursor aqui, você vai colocar o cursor depois do zero, e aí sim digitar 161, posteriormente 200, sempre depois do zero, ok? Colocar aplicar, show. Parâmetro, eu sempre vou colocar aqui, ó, em vez de usar máxima, mínima e fechamento dividido por 3, nós não vamos usar essa opção. Nós vamos usar a opção abertura, máxima, mínimo, fechamento dividido por 4. Vamos marcar de baixo. Aqui no número de linhas, temos 2 e 3 linhas. Nós vamos usar 3 linhas e aplica. Pronto, esse é o nosso pivot point. Está aqui as nossas linhas vermelhinhas aqui. Esse pivot point, ele vai funcionar para a gente como um suporte e resistência. Então agora eu estou facilitando a vida de vocês e vocês não precisam mais traçar suporte e resistência. Você vai considerar as linhas vermelhas aí, as resistências ou suportes, e as verdes lá, suportes ou resistências. Por que que o vermelho pode ser suporte? Está meio confuso isso daí. Não interessa muito se isso daqui, se você vai chamar de suporte ou resistência, se a linha vermelha é suporte ou resistência. Não é um padrão. Tá? A linha vermelha pode ser um suporte, pode ser uma resistência. Qual é a diferença? Por exemplo, quando o candle aqui está abaixo da linha, agora essa linha vermelha aqui está funcionando como resistência. Então, nesse momento aqui, eu chamaria essa linha de resistência. Quando ele rompe, agora essa mesma linha eu chamo de suporte, porque os candles agora estão acima dessa linha. Então agora é um suporte. Entendeu que é relativo?
Então não importa muito aí, porque todas as linhas, uma hora vai ser suporte, outra hora vai ser resistência. O que você tem que saber é que cada linha dessa é uma região de perigo, então não opere perto dela. O que eu quero dizer? Você não vai comprar aqui, ó, próximo à linha do pivot point, tá? Ó, desceu, voltou, você vai comprar aqui? Não vou comprar aqui, porque o pivot point aqui, ó, tem uma resistência bem aqui. A resistência não é o que segura o preço e não deixa ele subir? Ele não deixa o preço subir. Então eu não vou comprar onde o preço não consegue subir. Entende? Eu quero comprar próximo de um suporte para ir até na resistência e ganhar essa quantidade de lucro aqui. Ok? Uma coisa que vale ressaltar aqui, nós temos 3 linhas pontilhadas e temos também a linha reta, né? A linha sem ser pontilhada. A linha sem ser pontilhada tem um valor maior, a gente considera mais essa linha que não é pontilhada do que a pontilhada. A linha pontilhada é uma resistência? Sim. Porém, é mais fácil dela ser rompida do que uma reta. A reta é muito difícil ser rompida. Pode romper? Pode, mas é mais difícil. Tá minimizando aqui para ver tudo, ó. Nós estamos na região de resistência, nós estamos nas linhas vermelhas. O que isso aqui significa? O mercado está em alta, ele está já onde o preço quer devolver. Ele está na zona ali de queda, né? Já está no limite dele. Da mesma forma que se os candles estivesse aqui embaixo, ó, ele já estaria falando que ó, aqui já é o final da queda, aqui já estamos pensando em subida. E onde seriam os suportes? Primeiro suporte seria aqui, o outro seria aqui, o outro seria aqui, entende? Funcionando como suporte e resistência. Por que a linha reta é a mais forte? Porque ela é a última. Aqui é a rapa do tacho. Se o mercado vinha caindo, 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 passou essa, voltou, passou essa, voltou. Aqui é a rapa do tacho. Ele já caiu demais. É difícil ele romper isso daqui, essa linha reta, ok? Da mesma forma aqui para cima, ó. Ele subiu aqui, ó, passou a primeira linha pontilhada, voltou, passou a segunda linha pontilhada, voltou, passou a terceira linha pontilhada e voltou. É difícil ele passar dessa linha que é reta, belezura? O nosso pivot point. Então, quando eu falar pivot point, aí tem um pivô. Eu estou falando que tem alguma linha dessas aqui, ou a pontilhada ou a reta. O mais provável é que seja a pontilhada, ok? Então, a gente vai começar a ver regiões como essa, ó, que tem VWAP, que tem pivô, que tem média de 200 e ainda tem aqui o ajuste, né? Tá vendo que tem uma linha laranja, uma linha amarela aqui, ó. Essa linha amarela é a média do dia anterior, tá? O preço, vamos supor, ontem ali, ó, o preço fez aqui, tal. O que é essa linha amarela? Ela fala assim, ó, a média é essa aqui, ó, né? Ele vê quanto subiu, quanto desceu e calcula a média. Essa linha amarela é a média do dia anterior. Também é um ponto que nós vamos colocar como suporte ou resistência, ou que eu gosto de falar, ponto de dificuldade, né? Então, quando você vê ali no caso, VWAP, pivot point, ajuste do dia anterior, média de 200, o preço pode vir aqui, mas passar daqui para baixo é muito difícil. É muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas é incrivelmente difícil. Então, agora a gente começa a deduzir. Se aqui tem um monte de coisa que o preço não consegue romper para baixo, o que eu faço então? Eu quero comprar nessa região. Entende? Eu quero comprar nessa região, porque ele vai cair e a chance dele fazer isso aqui é gigante. Então, eu quero uma compra aqui, ó, porque eu tenho defesa me defendendo. Deu para entender? E assim vai, né? O setup que nós vamos usar basicamente é esse daqui, aliado com algumas ferramentas de tape reading, que basicamente ali o book de oferta e mais algumas outras coisas, só que essas outras coisas que seriam isso aqui, ó, seriam essas outras telas aqui, eu prefiro ir falando na sala ao vivo, porque eu preciso ir mostrando funcionando, né? Então, para essa aula aqui não ficar tão grande, não ficar tão confusa, já que você já tem que decorar tudo isso aqui que eu falei agora. Isso daqui eu vou passando na sala, tá? Como é que eu olho o Times in Trades e tudo mais. Isso daqui, para mim, é só um complemento, tá? É um complemento. Para quem está iniciando, eu não acho isso aqui muito importante.
Eu acho que vocês têm que dominar isso daqui. Depois de dominado, aí a gente pensa nisso aqui. Tanto é que eu só ensino isso daqui no meu curso avançado, beleza? Porque para iniciante, isso daqui é o que vocês vão realmente precisar saber olhar aí para ter um certo tipo de certeza, ok? Só mais uma dicasinha aí. Nós vamos utilizar muito o sinal de candle, então eu preciso que todo mundo decore os sinais de candle, beleza? Por exemplo, vê aqui, ó, que aqui tem um martelo. Quando eu falar, ó, dê um martelo na média, dê um martelo na média móvel. Aí você vai olhar a média de 80, tá apontando para cima, média de 200, tá para cima, VWAP tá para cima. Tem pivot point defendendo, tem ajustamento do dia anterior defendendo. A verde está por cima da vermelha, tem sinal de alta. Cara, é uma compra válida. Eu estou na região de fundo, estou embaixo. Posso comprar e buscar o outro alvo de pivot point? Posso. Ou quem sabe até o último? Posso também. Então, eu preciso que você saiba, quando eu falar, deu um martelo na média móvel, você tem que saber o que é um martelo, para você saber onde entrar. Entendeu? Sua entrada seria aqui e pegaria tudo isso daqui. O stop correto é abaixo da sombra. Para quem tem um gerenciamento de risco pequeno, nós vamos botar abaixo desse fundo aqui. Beleza? Vou dar um outro exemplo aqui, só para deixar bem clarozinho mesmo aqui, bem de boa. Vamos lá. Deu aqui um sinal de candle, martelo. Se você não sabe os sinais de candle, decore. Isso aqui não tem como eu te ajudar. Para decorar é você com você. Não tenho como enfiar na tua cabeça. Você tem que ler, estudar até decorar os sinais de candle. E vai precisar. Eu uso demais, ok? Beleza, vamos lá. Deu aqui o martelo. Quando é que nós vamos entrar na operação? Nós vamos colocar uma ordem limitada acima do martelo. Beleza? E se tivesse sombra? É acima da sombra. E se a sombra fosse aqui, ó? Então a nossa ordem limitada é aqui, ó. É sempre acima da sombra da figura de projeção, ok? Acima no caso de compra, né? Se fosse um caso de venda, por exemplo, deu aqui uma estrela cadente, outro sinal de candle, um sinal de candle de queda. Aonde, vamos supor que tenha sombra, aonde que eu vou colocar minha ordem limitada de venda? Abaixo da sombra. Porque eu preciso que o próximo candle venha e rompa esse candle aqui, ó. Eu só quero entrar na operação se esse candle for mais baixo do que esse aqui. Por isso a minha ordem fica abaixo disso aqui e eu só vou entrar se esse candle chegar mais baixo do que esse, tocando na minha ordem. Essa é a confirmação dos sinais de candle. Então, nesse caso aqui de compra, onde estaria minha ordem? Aqui, ó. Minha ordem de quê? De compra, pelo amor de Deus. Eu só vou entrar na operação se o próximo candle romper, se esse candle for maior do que esse nível aqui, da máxima do candle anterior. Essa é a confirmação do sinal de candle. Então, quando eu falar, entrem com sinal de candle confirmado nesse martelinho que deu aí, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês fazerem isso aqui, ó. Deu o martelo. Entra com confirmação no martelo. Vocês vão pendurar uma ordem de compra aqui, ó, acima da máxima do sinal de candle, no caso aqui do martelo. E o stop ficaria logo abaixo. O correto é ficar abaixo da sombra, mas essa sombra está muito grande, então nós vamos considerar esse fundo aqui, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que foi esse martelinho aqui. Entra com confirmação no martelo, você vai colocar uma ordem de compra acima dele e o seu stop vinha cá embaixo, ok? Vamos fazer um de venda aqui só para ficar bem claro. Nuvem negra, sinal de candle de baixa. Entra com confirmação no sinal de candle nuvem negra. Vai colocar sua ordem de venda aqui embaixo e o seu stop acima do topo, um pouco acima da sombra aqui do último candle, um pouquinho acima aqui e um pouquinho abaixo aqui é a entrada, aqui é o stop e vamos embora. Olha lá, ó, teria pegado todos esses pontos aqui. Belezura?
Do setup que eu vou falar é basicamente isso. Eu olho média móvel de 9, média móvel de 21, média móvel de 80, média móvel de 200, todas elas exponenciais. Eu uso Pivot Point com aquela configuração que eu fiz aí com vocês. Uso também o VWAP. Isso aqui é o que vai precisar estar no gráfico aí para vocês acompanharem junto comigo aí de uma forma bacana, beleza? É só isso daqui. Eu vou deixar na tela essas informações aqui, compartilhando com vocês lá no dia a dia, porém não se preocupe com ela, porque isso daqui é só mais um ajuste fino ali, é só mais alguma coisa, e eu vou falar esse ajuste fino para vocês. Então, nesse momento que vocês estão recomeçando, iniciando, não precisa se preocupar com isso aqui agora, tá bom? Eu sei que alguns de vocês devem estar falando, pô, mas ensina, eu quero saber. Cara, foca nisso aqui, vai por mim, foca nisso aqui, domina isso daqui, que aí isso daqui vai ficar fácil, belezura? Então é isso daí. Lembra lá de como montar a estratégia, né? Lembra de usar a confirmação dos sinais de candle, decore os sinais de candle, decore as figuras de projeção e reveja essa aula até cansar para vocês entenderem tudo isso daqui como eu utilizo, beleza? Então é isso daí, vamos lá, amanhã tem sala ao vivo.